Fala pessoal, nós estamos chegando aqui com mais um episódio do Estufa Podcast. Como sempre, o nosso objetivo é trazer aqui assuntos que possam gerar crescimento, reflexão para todos nós aí, para toda a geração forte, para toda a galera dos jovens, adolescentes que curtem aqui, mas em geral, assim, para todo mundo que quer crescer, quer refletir sobre alguns assuntos que às vezes são até polêmicos, mas a ideia não é trazer só uma opinião de alguém absoluta, mas é olhar para a palavra de Deus, é olhar para aquilo que a gente está ouvindo também e trazer crescimento, amadurecimento para todos nós. A gente está aqui mais uma vez, Pastor Pablo, Pastor João Pedro, e aí fala com a galera aí para dizer o que está acontecendo e o que vem por aí. Fala pessoal, muito bom nós estarmos aqui, né? Mais uma vez aqui com o Estufa Podcast. É o que eu sempre digo, se você está vendo esse episódio, significa que a gente ainda não foi preso e ainda não perdemos a nossa credencial. Então a gente fica feliz, né? Mas seguimos aí, né? Quem sabe se algum dia aconteça. Mas brincadeiras à parte, é muito bom nós estarmos aqui, né? Para mais um dia muito especial. E hoje, né? Não vou dizer que seja polêmico o assunto, apesar de que eu acho que vai acabar sendo, né? Mas é sobre um assunto muito pertinente, né? Que a gente precisa falar. Porque eu acho que talvez esse assunto em algum momento vai parecer assim, igual um grupo de amigos assim, tá animadão sobre uma coisa, vem um e fala assim, ô gente, e aí ele fala uma verdade que aí desanima todo mundo. Joga, né? Meio que um balde de água fria. Eu ia usar outra expressão, essa daí é mais santa. Então, a gente não é que a gente quer jogar um balde de água fria, né? Mas a gente quer trazer um pouco da realidade também, para nós entendermos. Às vezes é bom, né? Às vezes é bom um choquezinho. Eu falei esses dias, né? Quando Jesus fala assim, a colheita é grande, boa notícia, mas poucos são os trabalhadores, né? Então, uma notícia ruim não, porque ele fala, agora rogue ao Pai que o Pai envia os trabalhadores, né? Então, nem toda verdade, por pior que seja, ela é um problema, né? Quando a gente pensa no contexto profético, a realidade, ela aponta para nós profeticamente um caminho de conserto, né? Então, não é que a gente quer desanimar ninguém, né? A gente não é o profeta não somos profetas do caos, mas a gente quer trazer um pouco de maturidade também, né, para isso tudo que a gente tem vivido, né, como igreja, não só aqui no Rio, mas também no Brasil como um todo. Muito bom. O único jeito da gente consertar uma coisa é reconhecendo ela, não tem como ir primeiro passo. Ir pro hospital, tá sentindo o quê? Não sei, descobre aí pra tu mesmo falar qual é o remédio que eu tenho que tomar. É verdade. Eu falei esses dias até que Davi, por exemplo, quando ele fala aquele salmo, né, 42, ele diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? A primeira coisa que ele faz é reconhecer que ele tá mal. Uhum. E tem gente que às vezes desassocia, né, as emoções da fé e fica com medo de dizer que tá mal e não parte desse lugar. Pois é, tem que questionar o porquê é importante, né? Não só E essa é uma dificuldade muito grande na nossa geração, porque parece que a gente evita, né, esses momentos de reflexão, de crise. Tem até aquele meme que eu acho interessante, que é aquele dadinho que muita gente monta. Qual é o nome daquele dadinho que vai montando as cores e tem que ficar tudo igual? Cubo... Não sei, eu chamava de cubo mágico. É um cubozinho que tem os quatro, tem que ficar tudo com a mesma cor, né? Os lados. Aí o cara tá com um cubo que todos os lados são iguais já, da mesma coisa. Por quê? Porque essa geração, dessa forma ninguém perde, né? Dessa forma você nunca fica triste, você nunca vai desanimar, porque você sempre vai montar ele. É igual nos jogos de futebol que não tem mais vencedores, né? Agora todo mundo ganha uma medalhinha no final, né? É verdade, nas Olimpíadas. Mas, gente, a gente causou um suspense aqui, deu um pouquinho do que vai ser o tema hoje. E a gente estava discutindo ali, até não só hoje, mas esses dias, né? O Pablo até citou que ouviu algumas coisas do próprio João Pedro falando, e a gente estava olhando, observando alguns assuntos. E aí surgiu um tema, que é se afogando no raso. E a gente pensou esse tema, por conta dessa conversa que a gente estava tendo, e é ela que a gente vai fazer aqui agora, trazendo uma base bíblica para isso, trazendo muitas reflexões, perguntas. E a ideia, como a gente sempre fala aqui, não é sair daqui com todas as respostas, mas quem sabe sair daqui com algumas respostas e com algumas perguntas a mais, né? Para que a gente continue aprendendo, crescendo e desenvolvendo e indo mais fundo, exatamente fugindo aqui desse tema, né? Não morrendo no raso, não se afogando num lugar que literalmente não é esse lugar para nós. A gente pode falar que quando Jeremias tem aquela experiência que ele recebe um convite ali, um chamado para ele ir mais fundo, né? Sair daquele lugar onde as águas estavam molhando só o seu calcanhar. Ezequiel.
Ezequiel, né? Quando ele é chamado para ir mais fundo, até onde ele já não consegue mais, vamos dizer assim, dar pé, né? Como a gente está indo numa piscina mais funda. E eu acredito que é um convite que a gente precisa ouvir como geração, né? Então, eu já quero começar aqui falando com o Pablo e com o João Pedro um pouco desse tema, e eu quero trazer essa primeira pergunta aqui, eu diria, um primeiro ponto para a gente falar um pouco sobre isso. Você acha que, como igreja, a gente está se envolvendo muito em discussões que a gente pode chamar assim de, além de rasas, mas discussões inúteis? É como se a gente estivesse perdendo tempo falando um monte... Porque eu tenho essa sensação hoje na igreja, sabe? Que a gente está conversando e tendo que explicar tanta coisa que a gente podia estar passando por elas. Eu acho que a gente acaba tendo duas coisas, né? Primeiro é uma bandeira que a gente não quer seguir. A gente tem a bandeira, assim, mais de Deus. Então, todo mundo grita que quer mais de Deus, todo mundo fala que quer mais de Deus, mas nos miúdos ali, na coisa pouca do dia a dia, a galera, ao invés de continuar avançando para ter mais de Deus, ela começa a dispersar em muitas coisas que são tolas, fúteis, né? E assim, isso não é de hoje. Eu acho que já faz muito tempo em que as pessoas, quando a gente sentava em rodas de pergunta, quais eram as perguntas que os jovens traziam, né? Tipo, pode fazer tatuagem? Pode usar piercing? Pode não sei o quê? E assim, são coisas tão rasas, só que eles estão parados no raso, morrendo ali no raso, com perguntas rasas, e gritando nas conferências e nos cultos, eu quero mais de Deus. Quer ir pro profundo como? Se tu tá ainda parado em questões tão superficiais, do pode, não pode, né, do evangelho. Então, eu acho que o discurso está descombinado com a prática. A prática a vivência do dia a dia, eles estão parados no raso, mas pedindo por mais de Deus e por mais profundidade. Como tu vai para o profundo, eu acho que é essa a questão, né? Como é que tu vai para o profundo se o raso tu já está se afogando? Isso aí é uma coisa que realmente faz muito sentido, né? Só que eu acho que as perguntas, elas foram... Algumas permanecem ainda, né? Mas eu acho que a igreja... Eu falo isso porque foi algo que eu comentei, né? Nós estamos gravando aqui o podcast hoje, né? Ontem nós estávamos numa reunião e eu falava um pouco sobre isso, né? Que a igreja se perdeu em perguntas que você falou aqui, né? Inúteis e tolas, né? E talvez não é sobre a tatuagem, sobre o piercing, mas a gente perde tempo discutindo a cor de uma parede, cara. O que é uma coisa completamente idiota, né? Isso é coisa de condomínio, de reunião de condomínio, né? Que alguém vai lá, que todo mundo paga votação. Uma taxa condominial, né? Paga o seu condomínio e aí, agora nós vamos votar qual vai ser a cor da parede da recepção. E aí, tipo, cara, a pessoa que vai numa reunião de condomínio e fica lidando com isso, eu já fui numa dessas, eu fico assim, cara, não tem cabimento, cara, eu tenho tanta coisa melhor para poder fazer do que ficar aqui discutindo uma cor de parede. Mas acaba que a igreja hoje, né, obviamente eu estou falando aqui da parede preta como um exemplo, né, porque existem outras, né, como uma dessas aí, que a gente já gravou um podcast, não sei se vai ao ar antes desse ou depois desse, né? Mas que foi o que a gente falou assim, sobre aquela polêmica. Pode ou não pode cantar uma música, né? E qual música que é? É o Acenerê? Não, é a música Por Ele Eu Estou Gastando a Minha Vida. Então, olha o tipo de conversa que a gente se enfia enquanto igreja, né? Que a gente perde tempo, né? E parece que é isso. A igreja brasileira virou um eterno grupo de adolescentes, né? Que a gente tem que ficar toda hora conversando sobre as coisas que são cruciais, né? Ou melhor, a gente tem que ficar conversando sobre coisas que são inúteis e as cruciais elas estão ficando para depois e esse depois nunca chega, né? Nunca chega. Pode ser que alguém levante o seguinte questionamento, João, assim, mas a gente tem que parar. A gente está levantando muitos assuntos porque, às vezes, é preciso explicar esses assuntos para quem não entende. Mas a verdade é que eu devolvo essa pergunta para ti. Você não acha que, então, pelo até que o Pablo falou aí, que são perguntas antigas, né? Às vezes elas só mudam de cara, mas continua sendo a mesma pergunta fútil, os mesmos questionamentos que, na verdade, mais paralisam a gente do que fazem a gente se movimentar. Então, a gente pode dizer que essas conversas inúteis, vazias, rasas, vamos dizer assim, elas acabam paralisando a gente? Tipo assim, a gente fica ali nessa roda e não sai daquilo? Mas é claro, né?
Porque assim, eu até assim, um pouco do que eu falei, né, dessa reunião que eu citei, que é assim, a gente tem que, e obviamente nosso papo passa por isso, né, entender o que é missão. Vamos lá, missão fala sobre o nosso propósito de vida, é o que eu estou aqui fazendo aqui. E tudo que a gente faz secundário que nos rouba tempo, né, vira distração. Então a igreja está nesse eterno TDAH, né? A igreja tem um TDAH infinito, que esses assuntos vão tomando tempo do que é importante e a igreja entra em distração. Então, assim, quando foi, né? Ó, vou fazer uma linha cronológica aqui. Eu me lembro de 2015, se não me falha a memória, da primeira vez assim que a gente pensou lá na minha antiga igreja em pintar a parede de preto. Vou só fazer uma coisa cronológica aqui. 2015, mas já tinha, né? Já estava acontecendo. 2014 ali, mais ou menos. Nós estamos em 2025, tem 11 anos. E essa discussão ela continua. E já virou tipo um rótulo de um preconceito sobre determinada maneira de se fazer igreja. As igrejas da parede preta, né? E não estou falando isso aqui porque a igreja da parede da minha igreja é preta, né? Foi o que eu brinquei ontem, né? E é verdade, por mim, minha igreja seria branca, mas, pô, imagina eu ter que ficar pintando a minha igreja cada 3 meses de branco, porque alguém bota o pé sujo lá. Então, o preto esconde, pronto, acabou, tá resolvido, é mais fácil. Mas, assim, o ponto é que, olha só, nós estamos há 11 anos numa discussão que ela é boba, cara. Então, isso é um TDAH gigante, assim, porque aí vira uma distração. Né? Ah, não, nós estamos sendo zelosos com a igreja. Mentira! Se a gente fosse zeloso com a igreja, a gente ia levar para outra discussão, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Não vou atropelar os assuntos, mas é isso. O nosso discurso, né? O debate da igreja mostra o quanto ela está distraída. Né? E aí a gente tem que ler. Tem um texto que eu gosto muito que Paulo fala para Timóteo, né? Para o jovem Timóteo, ele vai dizer, olha, que você seja como um bom soldado, que não se perde nos afazeres da vida civil, a fim de agradar a quem o alistou. Então, olha para você ver o paralelo que ele faz, né? Então, o soldado está focado em quê? Está na missão, ele não está preocupado com as coisas da vida civil. O que é a vida civil? É a vida comum. Né? Então, ele está falando aqui para um pastor, para um líder, né? Então, obviamente, ele está falando para a igreja diretamente já, né? Que, cara, para de ficar se preocupando com coisas que são secundárias na sua vida. Você tem uma missão para cumprir. É como se Paulo, né, tivesse essa expressão, eu ouvia sempre de você. Paulo, né, tá excitando o senso de urgência de Timóteo. Cara, tem um senso de urgência na sua geração, você precisa cumprir com ele. E o que a igreja é hoje? A igreja é o soldado que está preocupado com a cor da bota, né? Qual é a marca da bota, né? É isso. Verdade. E a gente não está preocupado se o AK está atirando e estamos destruindo quem a gente tem que destruir. Não, deixa eu ver aqui, olha só, meu coldre. E é como eu disse, pode ser que, como o Pablo disse aqui, é uma discussão antiga, mas que acaba afetando as gerações mais novas, porque quando eles chegam nesse tipo de ambiente, eles podem até mudar o foco da conversa. Mas aí surgem outras questões fúteis também no meio da juventude, dos adolescentes, né? E aí eu até quero falar isso com o Pablo aqui, porque assim, eu vi um podcast ontem que a pessoa que estava fazendo podcast usou um termo que eu achei legal. Ela fala assim, é até um jargão dela, ela fala assim, foca no seu, né? É como se a gente tivesse que ouvir esse conselho para a igreja, né? Cara, foca no que você tem que fazer. Qual é o foca no seu na igreja? Foca na sua missão, como disse o João Pedro. A gente pode dizer, Pablo, então, o seguinte... O que você poderia dizer aqui sobre uma coisa? Será que a verdade é que se a gente tivesse com a nossa mente ocupada e com a mão na massa, a gente não estaria falando dessas coisas fúteis? Porque a gente estaria ocupado? Cara, eu acho que vai ter um BO aí nesse caminho. Qual é o BO? A igreja confunde qual é a missão. Isso, aí você tocou bem. Tem que voltar no princípio. Porque não é só estar ocupado, né? Não, porque eles vão falar assim, não, mas a gente está fazendo nosso. A gente está discipulando. E o discipulado aqui é ensinar que não pode tatuagem, que não pode piercing, também a cor da parede. Eles vão dizer, nós estamos fazendo. Nós já estamos fazendo, a gente está focado. Ou a gente tem culto todo dia. A nossa aqui é o que a gente precisava fazer, só que não é. O que Jesus deixou para nós não tem a ver com isso, sabe? O objetivo final era para transformar os cristãos em cópias dele, né? Vamos usar aí o Douglas para a gente pegar o bordão dele. A gente precisa fazer discípulos de Jesus.
mas a gente está mais preocupado em tentar deixar todo mundo numa forma de um rótulo bonito que todo mundo vai aceitar, né? Ou se é do nosso gosto, que até tem pastor que quer que a ovelha se pareça com ele e fale como ele, vista como ele, pense como ele, tudo igual. Ele tá muito mais preocupado que o cara seja membro da igreja dele do que seja discípulo. É porque a resposta, então, não é o ativismo, né? Não é eu ter uma agenda cheia de coisas que eu tô fazendo. Não, pelo contrário, eu acho que o ativismo, às vezes, é contra a missão. Sim. Assim, eu sou crítico dessa opinião, sobretudo, e aí, assim, falando como Quadrangular Rio de Janeiro, tá, gente? Eu sou extremamente crítico de um posicionamento, de achar que cumprir missão é ativismo. É fazer muita coisa. Vão de novo, tem que ter um equilíbrio aí. Tem um equilíbrio. Quem cumpre a missão faz muito. Faz muito, mas, de novo, eu sou da opinião que... eu acho que eu falei. O João, quando fica assim, é que ele quer soltar uma, mas ele tá procurando como soltar. Faz muito, mas a questão que eu acho que o João quer falar é: faz muito, mas faz a coisa certa. Faz errado. Sim. Porque se tu faz muito, mas faz a coisa errada, tu tá mais errado do que quem faz pouco. Exatamente. Você tem dois tipos de soldado, que sai atirando igual um imbecil, e você tem um cara que é o sniper. Quem é o sniper? Ele dá 5 tiros, com 5 tiros ele mata 15. É isso, entendeu? Ou seja, com um tiro. É Kill Bill, né? A Gen Z sabe o que é Kill Bill? Kill Bill, aquele filme que ela dá um tiro assim, ó, puff, e a bala vem fazendo curva de trivela, igual um chute de jogador de futebol. Mas brincadeira à parte, mas é isso, cara. Quando você é assertivo na missão, eu acho que... Exatamente. Até o sobrenatural coopera com isso. Porque o que eu ia falar é que, assim, o que o Pablo falou tu tem a ver surfa no favor de Deus quando tu tá fazendo isso. bem. É que o que eu ia falar, pegando carona no que o Pablo falou, que o problema tá na compreensão do que é básico, né? Que é a missão, né? Que eu falei isso em algum podcast também, já vocês me desculpam, não sei se vai antes ou vai depois, mas que o Joaquim Cantagallo, ele fala, né, que todo erro e todo pecado, ele nasce de um mau ensino. Verdade. Então a igreja, talvez, e obviamente, tá? Aqui não tem o paladino da certeza da igreja. Não tô aqui para dizer, tá todo mundo errado e só nós três dessa mesa que estamos certos. É óbvio que não. Óbvio que não. Mas quando a gente para poder pensar sobre coisas simples, né? Uma parte da igreja, uma parte considerável da igreja, tá? E não tô... De novo, gente. Lá, ó, tá vendo? Eles se acham certo. Não, eu tenho 29 anos só. Eu não sei de quase nada. Mas, assim, quando a gente... Aí eu vou ser um pouco mais profundo. Quando eu olho para pessoas que eu respeito muito o ministério, que constroem muito pro reino de Deus no Brasil, e a postura delas é essa, então eu me sinto no direito também de dizer o que eles dizem, porque acho que o testemunho deles vai referendar o que eu tô falando, além... isso para mim já é o bastante, mas assim, a palavra é o que a Bíblia diz. Mas enfim, voltando. A falta de compreensão sobre o que é missão é isso que... Isso para mim é a coisa principal, que é o que o Pablo falou. Não, mas estamos cumprindo a missão. Por quê? Estamos fazendo culto. Né? Tá todo mundo na igreja lá e tal. A gente faz conferência de jovens aí e tal. A gente faz culto de jovens. Nós estamos cumprindo a nossa missão, né? Então, assim, eu acho que E às vezes o culto não está gerando um discípulo de Jesus. Exato. Mas está gerando uma agenda. Então a agenda fala que tu está cumprindo a missão? É isso aí. Não. E saiu o tesouro daqui, viu, gente? Porque são respostas, como o João disse, cara... Você tá querendo terminar já? Não. Que ele sempre fala isso no final, não gente. Não. Olha, saiu muita coisa. Saiu tesouro aqui. Compartilha e só é desse isso, ponto aqui saiu muito tesouro. Isso que eu quis dizer. Sabe por quê? A gente tá no começo do podcast. E aí, essa pergunta aqui... Por que eu tô falando que saiu tesouro? E vai ter 3 horas esse podcast. Porque não são aquelas respostas rasas. Porque o que o João falou, inclusive a gente sempre fala sobre isso, que a gente tem uma aversão total a esse tipo de postura de quem quer ser o dono da razão, Nossa. sabe? De quem quer gravar, tipo assim, olha, agora eu descobri a roda e eu vou te dizer, igreja, é assim que você tem que ser igreja. Não, cara, a gente não suporta isso. A gente fala muito sobre isso, que a gente não quer vir pra internet. Inclusive, a gente demorou muito a vir por conta disso, cara. Porque o que a gente vê mais hoje é o cara falando mal de guru, mas se levantando como um guru. E aí é complicado, porque ele fala mal, mas ele, quando vai se portar ali, se posicionar, ele acaba se tornando. É do tipo assim, eu sou tão professor que vê qualquer erro e manda pra mim que eu vou lá corrigir, né? Isso aí. Virou o pai da igreja agora.
De repente nasceu, E a gente precisa ter essa humildade, cara, porque quando a gente tem essa humildade, a gente respeita o lastro de quem já veio antes de nós e que fez muita coisa, e a gente também se coloca num lugar onde a gente quer construir o futuro, né? E junto com as próximas gerações. Mas sabe, por que também eu falei que saiu o Tesouro, que eu quero lançar um complemento aqui para isso, para vocês discutirem também e a gente jogar aqui na mesa. É que um dos pontos que eu estava anotando aqui que eu achava interessante é que, inclusive, o Pablo respondeu muito bem, que não foi uma resposta pronta, né? Tipo assim, você acha então que a gente está desocupado? Não, na verdade não é que a gente não tá desocupado. Mas a gente também pegou um outro ponto aqui, que é o seguinte. Então, você acha que a gente poderia dizer assim que a igreja está com tempo? E aí ele falou, fazer o errado, fazer muitas coisas, mas do jeito errado, também como se você tivesse com tempo. Porque a gente pode pensar assim, não, mas a gente está fazendo muita coisa, a gente tem culto toda hora, a gente tem discipulado, a gente tem isso, a gente tem evento. Mas, na maioria das vezes, se a gente está fazendo o errado, então a gente poderia dizer assim, que por conta desse envolvimento, às vezes, de estar dando o nosso tempo muito para essas discussões, inclusive tu falou da questão da parede, uma vez um pastor veio me procurar que ele disse que quando ele foi pintar a igreja dele de uma cor mais escura, por conta dessas questões de estética, de sujeira, ele reuniu a liderança para comunicar, e depois que ele comunicou a reunião, ou seja, teve que fazer uma reunião para isso, né? Teve pessoas que vieram procurar ele chorando, pedindo para ele não fazer aquilo. Então, tipo assim, é claro que vem aí muitas questões aí, você tem que respeitar, o preto tá atrelado à caveira, um monte de coisa, a pessoa viaja, né? Mas você pode... Isso aí é um outro podcast que eu tô me coçando para ele fazer, que é o lance lá das mandingas do crente. Não vamos entrar nisso, mas é para dizer... Teologia errada. É para fazer um ponto, é para falar um ponto. A gente pode dizer, então, que a verdade é que isso reflete que a igreja está com o tempo sobrando. Mas demais, Tá faltando... Nossa, eu ia falar um negócio que soa muito sexista. Mas tá faltando coisa para fazer mesmo, tá faltando alma para ganhar, né? Tá faltando, sei lá, né? E eu acredito que esse é o ponto de tanta gente presa no raso. Porque se as nossas programações elas estão envolvendo discussões tão tolas, quando é que a pessoa vai chegar numa profundidade? Por mais que tenha, como eu falei, uma placa de vamos ter mais de Deus. As conferências é mais de Deus. Sim. O ano da profundidade. Enraizados. Só que no fim, as discussões não são para ir mais fundo. É discussões de coisa rasa. E aí, como que você vai enraizar? Como é que você vai aprofundar? Se tu tá ali, né, morrendo, ali no raso. A gente sempre vai voltar nesse mesmo ponto. Qual é a crise? Onde é que a gente está gastando o tempo errado? É isso aí. Isso aí. Que, na verdade, se a gente está gastando errado, está sobrando tempo, né? Dando mesmo. Mas, o Pablo falou uma coisa legal aqui, e até entra aí num assunto aqui, fazendo um merchan já para mim. Tu falaste uma parada legal, sabe por quê? Uma vez eu ouvi o Davi Lago falar uma coisa, evento. Porque, às vezes, também, tu falaste de tema. O cara coloca o tema Jesus, mas lá dentro mesmo não se fala nada de Jesus, entendeu? Não se fala... É só pelo hype, né? Aham. O que atrai, o que é mais atraente. Qual é o nome que tá na moda? Qual é o tema que tá na moda ali no hype do Instagram? Todo mundo tá fazendo identidade. Então o nosso vai ser identidade. Aí chega lá, não ensinou nada sobre identidade, não falou nada. Ninguém saiu dali sabendo que é filho de Deus, só com o slogan, né? Eu sou filho. Mas internamente aquilo não é uma verdade para ninguém que foi. Ninguém saiu dali falando, caraca, eu entendi, eu sou filho, fui adotado, blá, blá, blá. Ninguém. Aí o que adiantou? Nada. Aí a gente fala assim, cara, o teu pessoal tá precisando de identidade. Não, já fiz um culto de identidade, pô. Eu já fiz a conferência de identidade. Não é sobre a conferência. É porque só deu o Ctrl-C ou Ctrl-V, né? Exatamente. É sobre você realmente levar aquelas pessoas a esse lugar de compreensão, de revelação, que aí sim elas estão começando a entrar mais fundo no rio. Né? Ali você tá levando elas para mais fundo. E aí vem a dica. Segue lá o pastor Walter que ele vai te orientar como... Posso falar uma besteira aqui? Pode. E talvez ofenda. E em nome de Jesus, tá, gente? Eu não quero ofender ninguém. E já tá em pedindo nome perdão de Jesus. antecipado, Tá? Não quero ofender ninguém.
Mas é tão verdade isso que o Pablo está falando, é que quantos cultos de jovens a gente já teve sobre identidade? Aí eu vem cá, Pablo. Seu livro fala muito sobre o quê? Identidade. O meu é só isso. E tem gente que... Gente, em nome de Jesus, tá? Isso não é uma ofensa, tá? Cara, nossa, isso trouxe para mim o entendimento. Eu falo, cara, então... Mas a gente escolheu escrever isso porque a gente sabia que estava faltando. Só que isso mostra pra gente o quanto que todo esse tempo, talvez, então, faltou assertividade, né? Foram cultos com o tema, mas sem a tal da profundidade. Talvez sem a tal da profundidade, né? Teve ali uma impressão, como é que chama? Teve o branding certo. E tal. Com a impressão digital. Eu diria que esse aspecto aí também traz um pouco daquela questão progressiva, né? A revelação é progressiva. Por quê? Eu acredito até que ler livros com um tema bem específico é o que também vai levar essas pessoas a sair do raso. Com certeza. Então, eu diria assim, que a gente também não pode ficar só... O culto, ele tem um objetivo. Mas, então... Aí eu não o evento tem um objetivo, mas a leitura tem outro. Então, aí entra a minha pauta aqui, que eu sempre falo. Aí você falou de uma coisa que... Você não disse isso claramente, mas eu entendo que é assim, ó. Eu acho que parte dessa discussão como um todo que nós temos... Fala sobre uma crise, que eu já falei isso aqui em reuniões, que é uma crise de liderança. Porque talvez quem lidere, né, e de novo, não estou ofendendo ninguém, porque por muitas vezes não, nós somos reflexo da cultura que crescemos. Isso é um Foi fato. o que a gente aprendeu. A gente não está criticando isso. Talvez isso, parte da razão disso, vem dessa crise de liderança. A maneira como, de novo, né, vai voltar lá no início, né? Como a gente interpreta a missão, como a gente interpreta a identidade, como nós falamos, como um todo. E se a gente não olhar para isso de uma forma a ponto de... E aí só fazer uma coisa aqui que a gente estava falando, né? Que nós não queremos ser a razão de tudo aqui. Mas, assim, isso aqui não é sobre a gente confrontar as gerações passadas, mas é trazer também um ponto de reflexão que talvez faça sentido a gente trazer progressão para a revelação. Que é, ok, tá, foi assim que nós recebemos, então vamos olhar com um pouco mais de profundidade. Porque se as gerações passadas tiveram o mérito de ser, como é que fala? Fundadores, não, percussores, né? Então talvez seja agora a nossa missão de aprofundar o caminho que foi aberto. O caminho foi aberto, então alguém tem que pavimentar ele, tem que iluminar ele, tem que sinalizar ele. Talvez isso seja parte do nosso trabalho. Então, eu acho que a gente precisa, sim, olhar para tudo isso. E por mais que você está ouvindo a gente aqui, seja um jovem, um adolescente de uma igreja, e talvez você diga assim, cara, esse podcast não é para mim, deixa eu sair daqui. Não, isso também diz sobre você. Porque a maneira na qual a gente entende as coisas, né, e manifesta opinião, isso também é algo pertinente. Porque aí eu já vou trazer um pouco mais de lenha para a fogueira, é que eu acredito também que parte dessa rasura tem a ver com uma falta de convicção da liderança, e de convicção no que está fazendo, e um grande medo de desagradar a opinião da maioria. Mas olha só, antes da gente partir para mais fundo aqui, deixa eu te pedir uma coisa. Primeiro, curte lá esse vídeo e compartilha com as pessoas, porque a ideia é que essas discussões possam aprofundar exatamente isso. Esse podcast, o Estufa Podcast, ele tem um dos seus objetivos é esse. Nós queremos ir mais fundo e levar uma geração. Inclusive, muitos trabalhos, muitos braços que nasceram dessa discussões de mesa têm cumprido esse objetivo. A gente falou dos livros aqui, dos encontros. Então, a nossa ideia, dos eventos, a ideia é que esse podcast ele chegue mais longe. Então, você sabe que hoje a internet ela só chega mais longe se você que está assistindo for esse propagador. Então, olha que coisa incrível, porque através dela a gente pode cumprir também essa missão de ir mais longe em levar profundidade para as pessoas. Mas eu quero meio que virar a página aqui para uma outra vertente, aqui, uma outra discussão dessa mesma pauta, que é falando da grande comissão, né? Porque Jesus... É interessante isso. Esses dias eu estava olhando um livreto aí do Passo 1, que a gente tem trabalhado em cima dele, o pastor Pablo fez lá na igreja dele. E aí eu estava olhando que ali na cara, né, antes da gente falar de missão da igreja local, de valor, de qualquer coisa, a gente trouxe um embasamento ali. Grande comissão, grande mandamento. E é o que tu falou um pouco no início. Tu falaste assim, cara, tá lá o tema,
enraizado, tá lá o tema vamos mais fundo em Jesus. E tá lá também a grande comissão. E o que a gente tá fazendo com isso? Porque, cara, se tem uma coisa que me pega toda vez, né? Inclusive quando a gente vai ler aquele livro lá, Igreja com Propósito. Vou levantar uma polêmica. Eu quero estudar a igreja com propósito, que é o que todo mundo deveria estudar, que quer conhecer a igreja. É o mínimo. Igreja com propósito e igreja autêntica do John Stott. Aí o que você vai ver quando você vai estudar a igreja com propósito? Que é um livro incrível, mas você vai ver de cara o Rick Warren destrinchando a grande comissão. E os grandes mandamentos. E aí, cara, o que a gente tá fazendo com uma coisa que tá ali? Dizendo assim, ó, se você fizer isso aqui... Você tem que se preocupar. Cara, a gente se perdeu tanto, se a gente for ver a verdade, assim, no sentido de estar envolvido em tantas discussões. Tu falaste da bota aí, uma vez eu tava numa reunião que a discussão era sobre quem poderia ou não trabalhar no diaconato, mas não poderia quem não estava com aquele determinado sapato daquela cor fechado. Porque o sapato aberto era um desrespeito. Gente, por favor, não vou nem entrar nesse mérito. Eu quero ouvir o Pablo. Eu quero ouvir o Pablo falando. Sobre isso, eu quero ouvir o Pablo falando dessa grande comissão. Ela é a resposta, mas não é mais a resposta, parece. Cara, eu tava me questionando um pouco. Né? Eu fiquei perguntando assim, até a gente já falou um pouco num outro podcast, que talvez saiu antes ou depois, isso aí leva releva, gente. A gente só vai sair falando aqui. Por que a gente vê um tempo da igreja onde teve um movimento celular tão grande, pessoal que era assim, com muita vida para ganhar, para viver essa grande comissão. E aí a gente transicionou para um momento na igreja onde parece que tá todo mundo nem aí. Tipo, estão morrendo pessoas, tá tudo bem, vamos respeitar a opinião delas, entendeu? Elas podem ir pro inferno. A gente tá aqui, benzão, chapando no Espírito Santo, rolando, chorando, rindo, gargalhando. E tá tudo bem. A gente tá vendo que a vida é melhor aqui, eles estão enganados lá, mas a gente não tá se preocupando em tirar eles do engano. E aí eu fiquei perguntando, será que isso é por causa do worship? Eu fiquei perguntando, porque às vezes a música deixou todo mundo tão assim zen, que a gente nunca... Porque pensa como que eram as músicas da época da célula. Vou lançar a minha... Ganhar, consolidar. E aí hoje a gente tá assim, só numa contemplação, e a gente, por contemplar o Senhor, eu falo com os jovens e adolescentes da minha igreja, com a minha igreja em si, eu falo, gente, se a gente contempla um Deus que ama o perdido e a gente não se torna essa pessoa que ama o perdido, a gente não está contemplando o Senhor. Por quê? A gente se torna quem a gente adora. Então, a gente, na verdade, está vivendo uma mentira. Se a gente não está sendo impulsionado pela nossa adoração a amar o perdido, a nossa adoração tem sido adorando outro Deus, não o nosso, que enviou o próprio Filho. Olha o nível de amor. Então, assim, para enviar o próprio Filho, ele ama muito o perdido. E aí a gente, como igreja, não está mais amando o perdido. Então, essa nossa adoração está sendo só emocionalismo. Aí entra num lugar que a gente está tão raso que a gente não entendeu nada do profundo de Deus. Aí, se puder, eu vou ser um pouquinho ácido também sobre isso, que é assim, ó, eu acho que o reflexo disso são duas coisas, tá? É o lado da igreja que não se envolveu com esse movimento celular porque dava muito trabalho, aí teve muito, né? E o outro lado é os que se envolveram e descobriram que dava muito trabalho e contemplado dá menos. Verdade. Então, no fim, é tudo uma vadiagem espiritual de quem não quer ter serviço com nada. A verdade é essa, cara. Porque, vamos ser sinceros aqui, gente, discipular tem hora que é um porre, cara. É difícil. Você quer o bem da pessoa, você quer amar a pessoa. Isso quer dizer, você ama a pessoa, você quer que a pessoa viva o melhor de Deus, e ele insiste em fazer o errado, né? É o lance lá de Oséias, né? Então, com amor, tô te atraindo e você tá fugindo de vacilo, né? Então, isso te irrita, isso te cansa, né? A gente falou sobre células, né? Cara, olha que desafio que é o cara ter que doar 3 horas da semana dele para aquilo, compra lanche, tem que lidar com crise de gente... Cara, querendo ou não, e aí entra um ponto, e eu me lembro que, cara, me veio aqui a memória aqui, uma pregação do John Piper, que é a Made War, né? Que era Faça Guerra, que talvez tenha um pouco ali de talvez, não, acho que não tem tanto assim de uma teologia tão assim calvinista, mas quando ele fala assim, cara, eu não quero paz em Sião, né? Eu quero guerra. Então, eu sempre interpretei esse texto como, cara, essa vida não é para desfrutar. A gente vai desfrutar
é fato, mas ela não é para desfrutar. Ela é para viver. Eu entendia muito essa pregação dele como isso. Então faça guerra, cara. Aqui a gente não quer paz em Sião, a gente quer guerra, porque isso é o evangelho. Cara, olha só, Jesus falou inúmeras vezes, cara. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser questionados, vocês vão ser abandonados. Vai ter família que vai abandonar. Cara, olha só, o tempo todo Jesus está falando de um contexto de alta exposição à tensão humana. E aí? Está falando de alta indisposição. Crises e necessidades. Mas... aí a gente não, mas é que mas a Bíblia fala que eu vou comer o melhor dessa terra. Vai no processo. O João, processo. Eu falei domingo lá na igreja sobre isso, né? Eu falei, gente, desculpa, mas vocês não foram salvos para ser felizes. Isso aí é o maior engano que estão vendendo para vocês. Exatamente. Disse, pega a tua cruz e não pega a cestinha de piquenique. Eu já preguei isso na igreja também, que o compromisso de Deus não é te fazer feliz. Quem foi que te disse? Não é. O compromisso de Deus é te fazer pleno. E ser pleno em Deus é viver tudo que Ele projetou. É o propósito. Né? Foi parte do que eu falei ontem, né? Com que razão o Espírito Santo vai nos encher, vai nos dar paz, vai nos dar alegria, se não for para testemunhar Deus? Não estou falando aqui de abrir uma célula, não, gente. Eu estou falando de ser testemunha, porque evangelismo... Aí tem aquela frase, eu não sei se é de Agostinho, né? Que ele fala assim, olha, pregue o evangelho, se necessário, use as palavras, porque tem a ver com testemunho, isso que a gente nem dá mais, né? A igreja já nem dá mais esse testemunho, e o testemunho que dá é raso, né? Vou brincar muito aqui agora, que a gente estava falando aqui agora do jogador do Flamengo, né? Na crise lá sobre a falta de profissionalismo do cara, e ele é quem? Ele é o crente do time, velho. Então o crente dá testemunho de quê? De vagabundagem. E que testemunho é esse de um Deus que é honesto, que é justo, é fiel? Então, de novo, não estou falando aqui sobre abrir uma célula ou não, ou você fazer um discipulado sistemático ou não. Nós estamos falando do básico. O básico o crente não quer. Então, o que ele quer? Ele quer um culto gostosinho, né? Para ele ter esse tempo aí que ele vai sentir que ele tocou o divino, mas ele não tocou o divino. Né? E ele vai querer uma palavra que, pô, de alguma forma me dê ânimo para enfrentar a vida. Que vida, velho! Que vida que a gente vai enfrentar? A nossa vida é pela causa do evangelho. Né? E olha que eu nem estou falando aqui de ser mártir, não. Porque hoje no Brasil você não precisa disso. Mas nós estamos falando de, cara, o simples da testemunho da palavra de Deus. E sei que não é o caminho pelo qual a gente está andando agora, mas vou colocar um ponto sobre isso, né? Que por muitas vezes, eu tenho anotação aqui, né? Que quando Jesus repreende os fariseus, fala assim, olha, vocês estão coando um mosquito, mas vocês estão engolindo um camelo. Né? Então, o que Jesus está confrontando eles? Porque eles discutem detalhes e estão se esquecendo da justiça, da misericórdia, da fidelidade. É o cara que celebra, faz a festa junina e é contra o Natal. Ou vice-versa, né? Eu vi a menina esses dias, ela criticando, a comida é a mesma, a roupa é a mesma, a data é a mesma, mas não é São João. Eu falei, e o seu Natal é como, amor? Você está trabalhando, né? Não, mas você junta a sua família, você veste de vermelho, né? Mas eu não faço todas essas coisas. Então vai trabalhar e vai comer arroz com ovo, entendeu? E não compra nada para ninguém também. Fica essa encheção de paciência. Então a gente tem hoje uma igreja discutindo a calça, o sapato do diaconato, que tem que ter o sapato, se pode instrumento tal ou não, nome de movimento daqui para lá, mas a gente não tem lágrima por almas mais, velho. Sabe, a gente chora por várias coisas, cara. A gente dá chilique por várias coisas, mas a gente não vê o desespero no coração da igreja sobre pessoas que estão se perdendo. Esse ponto que o Pablo levantou aí, ele é muito, muito amplo. E, inclusive, eu quero dar mais pano pra manga pra ele. Ele citou música. Eu lembro uma vez que eu estava numa conferência e o Deigma Marques estava cantando aquela música, que a gente canta muito. Que ele cresça. Que ele cresça, que eu diminua. E, cara, ele fez uma ministração sobre isso absurda, né? Porque ele dizia exatamente isso. Deus não te salvou para você ser feliz. E aquilo foi chocante para todo mundo que estava ali, porque isso parece óbvio, mas está tão forte na nossa geração. Aí eu levanto uma bola aqui. É uma questão da igreja estar perdendo tempo, mas também a gente vê meio que um perfil, eu quero ouvir vocês, né? Meio que geracional, porque hoje a gente vê assim uma galera que tá na igreja, que toca, que tá ali, ele assume, de certa forma, um compromisso. Mas tudo que toca na agenda dele, ele sempre diz não para as coisas da grande comissão e sim para ele.
Parece assim que tá... Eu não sei se vocês concordam com isso. Até é meio que... faz parte do assunto, mas a gente abre aqui um parênteses do coração pastoral, né? Porque é meio que a gente tá ali fazendo e acontecendo, e entregando. E eu sei que isso aí a gente vai seguir fazendo isso. Nem sempre a gente vai ter retorno, né? Mas o ponto é que parece que essa geração agora, a gente tá vendo muito isso. É muito mais sobre ela. Então, tipo assim, a minha agenda... eu tenho que ter o almoço ali na casa do fulano, não abro mão. É o meu noivado. Eu tenho que sair. Eu marquei o cinema. Mas, cara, tem uma reunião que a gente vai precisar fazer. Ela é muito importante. Mas, cara, é meu aniversário, cara. E meu aniversário, assim, é sobre mim, entendeu? Cara, a gente ouve tanta justificativa hoje que eu não estou aqui colocando que você tá errado em querer fazer essas coisas. Mas parece que isso tudo agora... E aí a gente pode dar um nome para isso, que é o ego, né? Que é o homem no centro. Isso já é uma declaração... O hedonismo, né? É o homem, né? Tudo pelo homem, tudo... A gente está no centro de tudo. Eu não sei se vocês estão sentindo esse clima. Será que ele é verdade? A gente vai conversar com as pessoas. É sempre... Eu tenho a minha agenda, eu tenho uma coisa, eu não abro mão disso aqui pelas coisas do reino. E eu ainda pontuo... que é aquilo que o João falou, né? As pessoas estão buscando muito do Espírito Santo, mas elas não entendem o porquê o Espírito Santo vai as encher. E aí eu vejo, e não é uma crítica ao evento, mas eu vejo assim, conferências, retiros, tudo acontecendo em torno de, cara, a gente vai ser cheio lá, a gente vai cair, a gente vai, olha, vai ser top. Vai ser marcante. Vai ser marcante. Aí grava, aí posta na internet, aí tudo isso, esse chaba todo rolando. Lindo, maravilhoso. Volta pra igreja local, mudou nada. Ué, como assim não mudou nada? Foi cheio pra nada. Porque todas as vezes que a Bíblia mostra o povo sendo cheio, a resposta é poderosíssima da igreja. Exatamente. Aí os temas são sempre assim, avivamento. Cara, todo avivamento da história que a gente vê, há uma resposta, tipo assim, poderosa pra sociedade. É natural. Conversões, o começo é conversões. Nem o começo das conversões tá tendo, só tá tendo derramar. Então tá tudo errado. Tipo, todo avivamento era derramar, aí o derramar acompanhavam conversões, depois mudança na sociedade, reforma. Ótimo, lindo. E são os 3 pontos do avivamento, né? A gente só tá tendo derramar. Só o primeiro. Que eu até tenho, tipo assim, dúvidas. Se é verdadeiro. Se esse derramar é verdadeiro, cadê o restante? Cadê as conversões? Não tá tendo mais arrependimento, não tá tendo mais pregação do evangelho, só tá tendo derramar. Então, será que isso tudo não é emocional? É aquela análise óbvia também de Gálatas 5, sim. né? Dos frutos do Espírito, né? Que eu falo isso na minha igreja. Falar em línguas é o que testifica que eu sou batizado. Lógico que não. Você não testifica que o pé de manga ele é pé de manga porque ele tem um galho torto para a esquerda. Ele é pé de manga porque dá manga, pô. Então, o que me testifica ser batizado pelo Espírito é o fruto do Espírito. Então, como que se o Espírito Santo... E o amor tá ali. Me capacita para viver a vida de Deus, né? Evangelizando e discipulando, e eu não faço isso. Então, a lógica me faz pensar, me faz fazer o caminho de volta. Então, não tem, cara. E tem mais uma coisa do que tu falou aí dessa resposta, que é a maturidade também. A gente vê gente indo para evento, culto, e continua imaturo. Você não pode falar nada, você não tem... Isso é característica de uma geração rasa, entende? Você chama atenção. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, não chama a atenção do fulano, que tudo ele fica muito chateado. Sim, mas aí a gente chegou num lugar então complicado. Porque o líder tem hora, não é ofender nem humilhar ninguém, mas que ele vai precisar confrontar. Inclusive, esses dias eu vi uma... E aí eu trago de novo essa questão que eu falei pro Pablo, porque esses dias eu vi uma jovem falando assim... eu vi ela dizendo para um grupo de pessoas, inclusive também para alguém da família dela, olha, eu não vou poder fazer essa viagem aí que vocês estavam querendo, e até disse que ia, mas porque eu tenho um compromisso na igreja, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que reunir com as pessoas. E aí eu vi alguém dizendo, uau, nossa, tipo assim, aquela resposta que deveria ser uma coisa comum, ela priorizar um compromisso virou uma coisa sensacional. Que discípula, que coisa preciosa. É verdade que a gente não quer diminuir a resposta dela. Sim, é preciosa, mas não deveria causar admiração, né? Porque ou tanta, né? Tá causando admiração nesse nível, essas respostas. Por que você acha que agora é raro alguém dar esse tipo de resposta, de dizer, cara, eu estou trabalhando, eu sou responsável lá no meu trabalho, como o João Pedro falou, a gente tem que dar esse testemunho. Mas, assim, para eu ir para aquele lugar ali que vai edificar vidas ou que vai fazer um evangelismo, que vai contribuir com a minha igreja, eu dormi menos para fazer isso. Não, você não pode dormir menos porque isso atinge o seu sono, atinge... Entendeu? A gente está numa parada meio complicada, não tá? Eu acho que falta também, aí vai
na superficialidade que a gente vive, falta o discurso de buscar em primeiro lugar o reino. E aí as pessoas colocam buscar o seu próprio reino. Né? Eu estou aqui para buscar para mim. Eu estou aqui para ser aquele consumidor da igreja. Né? Vai lá, recebe a bênção, a pregação é sobre o que eu vou receber. E aí eu volto para casa. Aí quando o pastor, sei lá, o que a gente estiver precisando fazer juntos aqui para construir, porque eu acredito que reino é construído em comunidade, né? Juntos. Quando a gente está precisando assim da unidade, aí, não, mas eu não vou poder. Porque nesse dia eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então vem muitas justificativas antes do reino. Eu busco em primeiro lugar o reino na internet, porque no Instagram todo mundo é o crente avivalista que se entrega para Jesus. Isso aí é fato. Na internet todo mundo é muito crente. Agora, no dia a dia, na prática, na comunidade, na igreja local, na comunidade ali, que a gente vai ver se realmente o Instagram está falando a verdade ou se o Instagram, na verdade, é um fake. Porque quando a gente fala assim, cara, a gente precisa de você no GC, numa célula e tal, pô, pastor, não vai ter como. Vai ter como, porque nesse dia é o dia que eu levo a minha avó pra passear na rua. Como assim, cara? Pra jogar dominó na praia. Pra ver o mar. Tipo, não dá pra gente contar contigo, né? E não é uma questão de tipo, você tem que ter a tua vida toda pra igreja. Porque nós três aqui concordamos completamente que isso não é sobre isso. E ainda tem que se cuidar mesmo. Quando a gente falou aqui de no sono, tem que se cuidar da saúde. Tem que ter tempo pra família, tem que ter tempo. E eu não tô falando sobre isso. Só que a gente tem que entender o que é prioridade. Eu acho que esse é o ponto. Isso aqui não é um discurso para você se bitolar. Não. Mas é você entender o que você falou. O que vem em primeiro lugar é o reino de Deus. Qual é o propósito de Deus para mim hoje nesse tempo? Porque domingo eu preguei na igreja, eu falei sobre aquele texto de Davi. O texto que Davi peca, né? E o texto começa dizendo assim: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Beleza. Aí já está o ponto. A palavra de Deus era: reis, vão para a guerra. Só aquela era a época apropriada para aquilo. O rei não foi. E aí qual foi o problema? Todo. Ele destrói a vida dele por causa de faltar de um lugar que ele deveria estar, num tempo que Deus estava chamando ele para estar naquele lugar. Aí lá, depois, quando Natan está chamando a atenção de Davi, ele fala assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, isso tudo aconteceu para você. Qual foi o desprezo? De não estar onde ele tinha que estar. Exatamente. Não tinha vindo uma palavra de Deus, assim, não tinha vindo... O Natan não tinha ido lá falando: Davi, vai pra guerra. Não foi um ex que te digo. Não foi. Era o óbvio. Era o óbvio. O rei tem que estar na guerra. Tu não foi pra guerra, tu desprezou o que Deus estava te chamando pra viver. E tem gente... Aí vem um ponto, porque tem gente que pensa que o óbvio não é palavra de Deus, né? Ele tá querendo só o super... Só se vier um profeta de fora me contar que eu tenho que ser líder de célula pra eu E esse perder a simplicidade, eu acredito que também deixa a gente no raso, sabe? É o discernimento. Porque a simplicidade é o João Pedro lá, tipo, pregando uma terça-feira para as 20 principais pessoas da liderança dele. Aí o cara não vê valor nisso. Ele vê valor na super conferência que tu organiza. Exatamente. Ontem, o João daqui da tua igreja me mandou um vídeo que é assim: se o pastor começar a falar tudo que ele quer falar, né? Aí alguém vem pro pastor e fala assim: pastor, posso pregar domingo? E aí o pastor vira pra pessoa e fala assim: claro que não. Ele falou: por quê, pastor? Porque você vive a vida de segunda a sábado, mas o Senhor da tua vida de segunda a sábado é Satanás. E tu quer no domingo vir aqui falar com o Senhor da tua vida é Jesus? E a maioria tá assim, cara, vivendo pra si mesmo, vivendo pro capeta. E aí no domingo... É o que eu acho que é um discurso muito forte da nossa época, né? É aí que a gente tem que ter cuidado, viu, gente? A galera que tá assistindo a gente, a rasura, ela é também uma coisa que vai meio que... né, te dominando assim, vai te cercando sutilmente. Porque, e tu fica acomodado nesse teu palácio espiritual. É um discurso que tem muito forte, dizendo assim: cara, cuida de você, cara, seja mais você, cara. E tipo assim, no tudo isso que o Pablo falou aqui, tem uma verdade nisso aqui que a gente não foge, que a própria Bíblia diz. Mas em cima desse discurso aqui, muita gente, na verdade, está saindo da rota. Agora, assim, eu sei que esse é o seu papel, mas eu vou fazer ele aqui. E eu acho que tudo isso aqui também parte de duas coisas que aí eu quero trazer aqui. Primeiro sobre... A gente está falando sobre evangelização e discipulado. Eu acho que isso tem a ver com dois problemas em um, que foi o foco da igreja em só ganhar e ganhou errado. Que aí é a segunda coisa que eu vou falar, né? Que eu sou um extremo crítico desse modelo de igreja,
que talvez a maioria de líderes e pastores não faz ideia do que é, mas faz, que é o tal do seeker sensitive, né? Que é a igreja sensível ao interessado. Que, resumindo aqui assim, de uma forma muito, muito, muito simplista, é a igreja que só está preocupada em satisfazer a necessidade das pessoas, né? E aí, a gente poderia citar inúmeras coisas, eu só estou puxando o assunto, a gente pode ir debatendo aqui para frente. Mas esse modelo levou a um evangelismo 100%, de uma maneira rasa, que produziu discípulos, na ausência do discipulado, discípulos também fracos. Uhum. E aí o que a gente tem como reflexo? Uma igreja que se apega à estatística, né? De que em 2035 nós seremos a maior do que a igreja católica, né? Não é nem 50%, é maior que a igreja católica. Só que os dados já retrocederam, né? A última atualização de dados, agora que saiu, é que houve uma desaceleração no evangelismo da igreja e, por consequência, uma desaceleração do catolicismo. E, obviamente, isso aqui não é um podcast contra a igreja católica, mas houve essa desaceleração. E esse número de 2035 foi adiado só 15 aninhos só. Então, olha para você ver, o que a gente se apegou por muito tempo como um termômetro do nosso comprometimento. Nossa medalha. Tá aí, né? Agora a gente acabou de lidar com ele. Saiu do pódio. Então, o que aconteceu? Nós negociamos, em nome da medalha, nós negociamos um evangelho, não vou dizer assim, um pouco mais denso, né? E agora a gente tem uma igreja que não vai ser maioria tão cedo, e eu acho, e aí não estou aqui praguejando, nada. Eu acho que se as coisas continuarem como estão, vai desacelerar muito mais, tá? Eu acho que a gente corre um risco de esse troféu nunca chegar. Eu acho que, do jeito que está, não deve chegar. É porque entra também naquele ponto que a gente falou, acho que em outro podcast, que vai entrando muita gente na igreja e tendo uma péssima experiência no evangelho e vai saindo falando, nunca mais eu quero ser crente. Isso aí. E já existe muita gente. Então, eu acho que hoje, a gente está mais propenso a não chegar do que chegar, tá? Isso é uma opinião minha. Mas você não acha que... Mas aí só para terminar, né? E aí, o que a gente tem que... E aí, não tendo isso, a gente tem hoje a realidade de uma igreja com uma fé... uma fé rasa, de um evangelismo raso, e agora a gente também não tem a única coisa que a gente se orgulhava que nem tinha, né? Teria, e agora não tem, e pode ser que não tenha mais. E o que a gente tem? A gente tem hoje toda essa beleza aqui que a gente chama de igreja. Mas todos esses números que tu citou aí, que o IBGE propagava e a igreja pegou isso como medalha, eu sei que tu está falando de uma maneira generalizada, e é importante frisar isso aqui. Porque tinha muita gente que já batia nessa tecla, né? Inclusive, que era um problema. Inclusive, você mesmo já ouviu falar muito lá atrás que isso... Tem gente que sempre levantou, tem aí o próprio Theo Hayashi, né? Sempre levantou essa bandeira de que isso nunca deveria ser uma coisa para a gente se orgulhar, mas sim trazer mais reflexão. Porque eu acho que traz mais vergonha do que honra. É igual a parada de pensar no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Exatamente. Quantas igrejas tem no Rio? A gente vai pensar, é o estado que mais protestantes do Brasil. E aí você vê por que, o Pablo respondeu aqui agora, por que tantas mazelas? Por que o avivamento não se reproduziu em mudança social? Uhum. Então isso é a mesma coisa, porque a gente está olhando para o macro. Nem só não se produziu mudança social, criou anomalias, como uma comunidade que tem um tráfico crente... E o cara é pastor, o cara é pastor e dono da boca. E expulsa terreiro. Como que isso é possível? Porque o nosso evangelho é raso demais, não produz transformação. Porque aí... o evangelho hoje, e aí a gente tem que ser sincero, e eu acho isso, tá? Eu sei que tem gente que vai dizer que isso é bom, mas eu acho isso mais danoso do que bom, é que o evangelho virou um ponto comum da cultura. E o evangelho nunca foi ponto comum da cultura. Todas as vezes na história que ele foi ponto comum da cultura, deu ruim, tá? A própria igreja primitiva, quando virou ponto comum da cultura, se tornou Igreja Católica Apostólica Romana, deu BO. E se a gente olha para a Europa, a mesma coisa. Os Estados Unidos, a mesma coisa. E o Brasil está vivendo esse processo também. Então, dá mais ruim do que bom, tá, gente? E os defensores dessa questão aí, de trazer a igreja para um ponto comum da cultura,
é um dos problemas que o João acabou de citar, um problemaço. Mas, olha, eu quero trazer uma coisa aqui o João Pedro levantou e me surgiu esse questionamento. Mas vocês não acham que também tem o ponto de que ganhar, saiu aquela agressividade, né, que o Pablo citou na época das células, que eu acho que é uma coisa muito positiva. Tinha as músicas, a entrega, vamos ganhar, a paixão, vamos ganhar, né, a cidade. Eu acho que isso não é ruim. Só que vocês não acham que isso também está um pouco atrelado ao pós? Acho que a igreja em si, não vou dizer todas, né? Lógico, tem muitas igrejas fazendo coisas incríveis aí. Mas a gente está falando de maneira geral, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não acha que não há esse pós? A igreja não se preocupa com esse... discipulado. Tipo assim, entrou, a pessoa entra na igreja, mas a igreja tem pouca preocupação ou quase nenhuma. E eu falo das que a gente conhece, né? Vamos falar... Tipo assim, quase nenhuma. O cara fica ali boiando. Se ele não pegar, vamos dizer assim, né? Vamos levar isso para um bebê, né? É como se o bebê tivesse que pegar a lata do leite, vamos dizer que ele vai já tomar o leite, ele mesmo abre, ele faz o leite e ele toma. Uhum. Se não tiver esse tipo de cara que vai fazer isso, ele não fica. Aí nós vamos dizer que tem uns aí que faz isso. Aí gera uma anomalia, né? Porque uma vez o que meu pai estava dizendo, me deu a palavra lá na igreja, e eu estava empolgadaço com o célula. Eu disse, vamos fazer isso, vamos entrar nas casas, vamos... Aí uma irmã lá no meio levantou e disse assim, pastor, pelo amor de Deus, sou crente há 40 anos, nunca ninguém foi me buscar em casa, nunca ninguém me levou para discipular nem nada, eu tô crescido, eu tô aqui, eu abri a lata de leite sozinho e tô aqui, madura, eu vou ter que ser babá agora dos outros. Uhum. Ou seja, quem cresce assim, que é raro, né? Quem é o bebê que vai... Porque a Paulo vai chama... ser antidiscipulado. Paulo chama de bebê espiritual, né? Então, literalmente Então, será que isso não é um problema também do pós? A gente ganhou muito, mas essa pouca preocupação, ou quase nenhuma, com esse próximo passo, o que você faz, como você cresce, como você, inclusive, nesse próximo passo, já constrói uma ideia melhor, né, ou mais embasada do que é o evangelho, e esse deixar solto não formou. Muito legal esse ponto, Walter, porque eu acho que isso falta em todos os aspectos. No grupo jovem, às vezes a gente quer só empurrar para a programação que já existe. Uhum. E aí, essa programação não é intencional em aprofundar quem chegou. Uhum. Então, assim, o menino que chegou agora, acabou de se converter, não sabe nada sobre Jesus e os evangelhos, ele caiu numa escola bíblica dominical que está discutindo sobre... Israel. Sobre a guerra de Israel com o Irã, porque na escola bíblica a gente vê de tudo. Né? Sim, isso então, aí. Então, assim... Ainda mais que o professor quer mostrar que ele é o cara da teologia. Escatologia. Ele chegou lá, ele tá no meio de escatologia. Ele não sabe nada sobre Cristo, não sabe a sua identidade, não sabe nada sobre a igreja. Arminianos ou calvinistas? E ele tá, cara, o pessoal lá, não, a gente não é eleito, não, a salvação se perde. Ele assim, perde? Então eu posso perder a qualquer momento. Aí o outro, não, na verdade não se perde. Não, você é predestinado à salvação. Aí o cara... Aí ele vai pro YouTube pra tirar dúvida. Isso aí que mata. Aí, tipo, no YouTube, aí ele vai no Google e não tem uma programação específica do grupo jovem ou da igreja, do que for, pra falar, cara, o beabá é esse aqui. Aqui a gente vai preocupar com o novo. No mínimo básico, eu vou te entregar pra tu ter uma saúde, pra tu conseguir começar a caminhar. Que aí tu sabe, isso aqui é o nosso básico. Daqui pra lá, a gente vai junto, mas tu já vai ter mais uma autonomia. Não se pensa assim. Se pensa assim, quem chegou, bota no IBD, vem pros cultos, vai dar tudo certo no final. Só que não vai dar. Porque antigamente não tinha tanta informação teológica como hoje em dia. Hoje em dia, tu abre o Instagram, tem alguém pregando pra você. Tu abre o TikTok, tem alguém pregando pra você. E é uma salada, meu amigo. Não, e tem de todas as vertentes. Todo mundo quer ser o dono da verdade. Coisa certa. Então, a pessoa que chegou agora, ela tem 200 mil pastores, uma escola bíblica por dia acontecendo na casa dela, sabe? Então, a gente tem que pensar, cara, eu preciso fazer com que a pessoa tenha um caminho, traçar um caminho para que ela chegou na igreja, ela não fique boiando, porque senão ela vai ser discipulada pela Virgínia, pelo Zé Felipe, e vai lá na internet, ela vai sendo discipulada por Nossa, eu quase falei o nome daquele negócio lá, o que ele tava falando ali fora, ali agora ali, o adoçado e tal. Quase. Não vale a pena. Vai, ô Walter, tu comentou com a gente da menina, né, que tão raso assim que acabou
né, assistindo uma noite inteira. A gente traz aqui uma discussão que eu vi que me chamou a atenção, não por conta do caso dela, mas porque é o retrato de uma época, né, de um momento. Às vezes eu vejo, até corrijo isso nas minhas filhas, e até a gente mesmo precisa tomar cuidado, né? Porque, como o Pablo disse, tá tão disponível, tá tão acessível, é tanto streaming, é uma coisa tão prática. Você dá 2 cliques num controle e você tem acesso a um mundo de informações. E isso é muito bom, por um lado, mas tem o perigo, né? E aí eu estava vendo, o João Pedro citou os dados aqui, a gente está acompanhando aí um movimento já há algum tempo dessa divulgação, né, que muitos jovens, inclusive da Gen Z, está se voltando para o catolicismo. Alguns estão se despertando. Eu ouvi muitas notícias assim, eu nasci católico, mas eu nunca fui praticante. Agora eu sou praticante, eu fiz os cursos, eu fui... E, por outro lado, também relatos de pessoas que dizem ser evangélicas, né? E é um outro ponto. Eu era evangélico, nasci na igreja, eu passei um tempo no grupo de jovens, mas agora eu me converti à verdadeira religião, que é o catolicismo. Em particular, eu vi uma notícia de uma menina que ela falava assim: eu nasci no evangelho, né, como evangélica, mas eu me questionei uma época por que o cristianismo, o católico, é averso ao protestantismo ou vice-versa. E aí, nessa pesquisa dela, que ela inclusive frisou o seguinte, que a pesquisa dela foi ficar até as 3 da madrugada no YouTube. E daquela pesquisa... Ela começou, né? Pode ter começado 2. Ela disse, eu não consegui nem dormir. Só nos shorts. Ela falou, eu não consegui dormir. E dessa pesquisa profunda, absurda que eu fiz, de ler várias enciclopédias aqui, nossa, meu Deus, eu vi que eu tinha que me converter à verdadeira religião. Aí ela fala que se converteu ao catolicismo, fala da Eucaristia, fala da experiência que ela teve. E assim, sem ofensa, era tão raso os comentários dela que ela trazia sobre a Bíblia e sobre o que ela viu que, cara, eu fiquei preocupado com aquilo, sabe? Quantas pessoas estão como ela, sujeitas a simplesmente serem levadas por uma onda, assistir uma pessoa muito inteligente falar, e aqui, como o João Pedro disse, não tem nada contra a Igreja Católica. Aqui a gente está discutindo a rasura que tem lá, tem aqui, tem em todo lugar. É a pessoa não ter suas convicções firmadas, ela não ter base, não ter enraizado, não ter nem fundamento para discutir algo. Ela simplesmente fez uma pesquisa, que segundo ela foi até 3 da manhã, no YouTube, e dali ela tomou uma decisão. Imagina quantas decisões ela podia tomar errada na vida que não é essa, baseado no conceito de alguém. Tá aí, a gente vê aí, tem gente que pelo Instagram entra naquelas brincadeiras, né? E a brincadeira, no fim, leva ao suicídio. Uhum. É meio que um paralelo a isso, porque é como se assim, aqui é a fonte do meu aprendizado. O que essa pessoa disser, eu vou fazer. Parece que é isso. Já tem uma pesquisa, não sei se foi o CEO da OpenAI, que ele fala assim que hoje a maioria dos usuários das novas gerações já pedem conselhos de decisões importantes da vida para a inteligência artificial. Então, ou seja, Deus assim, já foi trocado. Vamos lá, gente. Eu uso a inteligência artificial para... eu lembro de um versículo tal aqui, me veio histórias e tal, porque é melhor do que o Google, é mais objetivo. Uhum. Mas eu nunca vou perguntar para o ChatGPT, você acha que nesse domingo eu devo orar para o enfermo ou não? Né? Porque é basicamente o que ela fez. De uma forma assim, cara, deixa eu definir todo o futuro da minha vida em base em quê? Não, em assistir alguns vídeos no YouTube. Uhum. Cara, isso é completamente maluco, né? Mas aí acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa. Enquanto eu estava falando aí, eu estava me lembrando de algumas coisas, porque dentro dessas discussões rasas, né? O crente, porque o católico faz ídolos, né? Aí o católico faz, mas vocês também fazem, né? Aí fala, não fazem. Vocês idolatram pastor, vocês idolatram cantor, vocês fazem imagem, vocês fazem um monte de coisa. Aí o crente, não faz, não faz. É lógico que faz. Aí vai falando. Então, tipo assim, a gente já não tem... Aquilo que originou a nossa fé protestante, que é o que Lutero trouxe como tese, nem isso, mas a gente tem como se apegar, né? A salvação pela graça. A igreja brasileira hoje, numa boa parte, é fundamentalista pra caramba. Se você não orar, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Então, olha pra você ver o que a gente virou, né? O que nós viramos, né?
Nós viramos essa coxa de retalhos, né? Que a gente consegue ser facilmente, como é que eu posso dizer, rebatido e repreendido, né? Em elementos da fé de coisas simples que o catolicismo em si não sabe responder também, entendeu? E é isso, aí a gente tem uma geração... Isso é muito retrato de uma geração rasa, né? E a gente quer muito que a gente vá para essa profundidade, porque eu acredito que assim, não é de agora, a gente não está falando assim da geração Z, porque a falta de profundidade vem há muitos anos. Tinha muito tempo. Então, qual era o resultado da falta de profundidade? Era a ida para a faculdade e lá se perder. Isso era falta de profundidade. Eu citei aqui aquele dia, né, que um dos pastores antigos daqui da Quadrangular, ele falou isso, obviamente ele não falou num tom taxativo, mas ele falou assim, olha para você ver como que as coisas eram no passado, né? O meu pastor dizia que passar na porta do cinema era pecado, né? Então, olha, isso daí é o quê? Isso é rasura de fé, cara. Isso é, tipo, o que explica, velho? Nada explica, você entendeu? Mas essa falta, essa dificuldade de entender, discernir a palavra de Deus, né? E o ensino fraco, né? Porque, desculpa te cortar, mas eu lembrei aqui de um vídeo, acho que pode falar, né? Foi do Lucinho, que na época repercutiu muito, ele revoltado no altar, falando que a faculdade era terrível, porque o jovem que ficou 15 anos na escola bíblica dominical na igreja, em 6 meses a faculdade desfazia tudo que ele aprendeu em 15 anos. Ele revoltado com a faculdade. Quando nos comentários o pessoal começou a trazer reflexões, pastor, se 6 meses de faculdade foram suficientes para desfazer 15 anos de ensino, então o problema não está na faculdade, está no ensino que ele recebeu. E tem muito a ver disso que a gente que você falou aqui, né? De uma escola bíblica, né? De uma cultura de igreja que não gera uma profundidade bíblica, leva pessoas a procurar a resposta num vídeo de YouTube, cara. Uhum. E aí fica refém é aquilo que Paulo fala, né? Que em Efésios 4,14, né, quando ele dá os princípios da igreja, a unidade da fé, a unidade do batismo, os ministérios, aí ele fala assim, olha, para que nós não sejamos mais como crianças levadas em roda, que por qualquer vento de doutrina se distraem, né, e se perdem, porque o homem quer enganar. Né? E o que Timóteo também, Paulo fala a Timóteo também, né? Que nos últimos dias, não suportando mais a sã doutrina, eles tomaram mestres para si com coceiras em seus ouvidos. Né? Então, no fim, acaba sendo isso, essa falta de discipulado bíblico também, né? Que vai produzir nessa geração. E essa parada rasa, de ser mestre para si é muito disso da rasura, né? O Pablo falou isso aqui, a gente estava falando agora, né? As pessoas estão virando mestres de si mesmas. Né? Isso. É tipo assim, cara, eu tenho a verdade, eu sei o que é bom para mim. Mas, sabe, falando aqui na prática, vamos também, para a gente poder trazer, né, depois de toda essa discussão, uma base assim que o cara diga assim, pô, eu assisti esse podcast e eu achei interessante, mas me diz aí, o que vocês diriam aqui? Todo mundo é jovem ou já foi, né? Eu me considero jovem. Aqui dizem que eu fiz 42, mas eu fui olhar, parece que eu tô com 38 ainda. Deve ser. Mas me fala uma coisa, a gente já foi jovem. Em cada perna. Eu já fui ali jovem, que eu falo assim, né? Na idade da Vera, mas ainda sou jovem, me considero. Me considero um cara que a gente vê que é o nosso desafio, né? A gente não vai saber de tudo que essa geração faz ou porque a gente não é dela. Mas a gente precisa tentar se conectar com ela, é uma coisa que o Pablo sempre frisa, né? De estar entendendo ela, de estar indo lá no lugar dela para poder se conectar. Mas eu diria assim, na prática, Pablo, o que a gente pode dizer assim para o jovem que está se perguntando, tá, mas o que eu faço para não ser raso? O que eu faria? O que você me diz como conselho prático para eu não ser João, raso? quer começar? Você está ali naquela câmera. Não, é que só ia perguntar se isso é para o jovem ou também para o líder de jovem. Não, acho que são respostas assim... vamos falar para os dois, mas eu diria assim, porque... Primeiro para o jovem. Imagina que aquela galera tá assistindo a gente, ela tá exatamente vivendo esse desafio, ela tá assim, tá, eu tô numa época que a internet é um lugar onde eu assisto aula, onde eu faço isso. Como é que eu faço para não ser raso, para conciliar isso aí? Porque a gente também não vai entrar naquele lugar que o cara diz assim,
desliga seu celular que não é de Deus, para com esse negócio de estar lendo a Bíblia no tablet. Não é essa onda, a gente não vai entrar nessa, né? Quer falar primeiro, Paulo? Não, pode falar. Cara, eu acho que assim, primeiro de tudo, né? Procura ler a Bíblia, óbvio, isso é o óbvio, né? Ler a Bíblia, lê a Bíblia e faça a oração, né? Então é o caminho óbvio. Porque tem gente que não lê mais a Bíblia, lê devocionais, né? Então isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Esqueça o café. O café é o de grão mesmo, que você tem que, enfim. Mas começa por aí. Bíblia e oração. Acho que esse é o primeiro ponto. Se for ler o devocional com a Bíblia do lado, pelo amor de Deus. Né? Não, eu ainda acho que o devocional ele pode ser a tua sobremesa. Mas não pode ser a tua refeição. Não, exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas, enfim, seguindo. Porra. Aí eu acho que o ideal seria você procurar pessoas próximas de você, que você considera que elas são maduras na fé, e dizer para essas pessoas assim, cara, se você não puder me discipular na fé, qual o caminho que você entende assim que eu posso crescer na fé? Por exemplo, livros que eu possa ler, pessoas que eu possa me conectar de confiança na internet, quem eu posso ouvir, né? Que vão me ajudar nesse meu processo de querer aprofundar a minha fé. Porque se na sua igreja você não tem esse suporte, essa plataforma de um ensino bíblico prático que te traga profundidade sobre a sua vida com Deus, obviamente aqui não estou falando sobre você sair e ir embora logo, porque talvez também exista um propósito de Deus em você buscar por isso e trazer isso como uma resposta. Perfeito. Né? Então, assim, procura pessoas, né, que você possa dizer assim, olha, o que você me aconselha? Né? Por onde eu posso caminhar? E começar a dar esses passos, né? Se conectar com pessoas que você vê essa maturidade de fé, né? Para caminhar nesse ponto. Jamais, né, deixar de testemunhar o que Deus fez na sua vida, na vida de outras pessoas. Tendo você uma célula ou não, o evangelismo não se trata de uma questão de como fazer, mas é algo que eu tenho que fazer. Colocar Cristo como de fato sendo a sua prioridade na sua vida, né? Onde ele vai ganhar todas as discussões que você tiver no seu coração, né? E pensar sobre assim, cara, isso aqui glorifica. Eu lembro daquele livro, né? Que é O que Jesus faria em meu lugar. Em seus passos que faria Jesus. Então, como que Jesus faria no meu lugar? E ir por esse caminho, sabe? De sempre dar o benefício da dúvida de alguma coisa que você ouvir. Quando você vê um vídeo, leia os comentários também, porque às vezes os comentários trazem provocações sobre o que a pessoa falou. E se há muita provocação e ali você precisa pensar melhor sobre isso. Mas, cara, pelo amor de Deus, nunca tenha o YouTube ou a inteligência artificial como resposta final ao seu discipulador. O ideal é que você tenha pessoas para fazer isso, mas se você não encontrar, né, tente ao máximo possível se aproximar de alguém que você entende que tem essa maturidade de fé para te ajudar também nessa caminhada. Porque você pode, é o que a gente falou, né? Você pode ser a criança que abre a lata e faz o leite, sim, mas esse caminho também é doloroso demais. Né? E eu achei perfeito. O ideal é que alguém tenha aberto a lata. Né? Eu achei completo o que o João Pedro falou. Só quero frisar aqui que a maioria de nós aprendeu lendo. Né? O Walter aprendeu lendo muito, o João Pedro aprendeu lendo muito, eu aprendi lendo muito. Não é que não tiveram pessoas na nossa vida, tivemos pessoas. Mas muito do que a gente carrega hoje foi lendo bons livros, acrescentando na nossa vida autores. Então, acredito que você, mas não tem ninguém na minha igreja para me acompanhar e me discipular. Cara, aprende a ler muito. Porque ali, né, a gente fala, você vai ser a média dos 5 livros também que você lê ali. Não é só das 5 pessoas que você caminha, também os livros que você lê influenciam em quem você vai se tornar. Então, aquilo que você crê, tudo isso vai influenciar. Né? E é aquilo que o João falou, vai na pessoa que você vê uma referência. Porque aí ela vai te dar direções, né? Geralmente eu pergunto para as pessoas, tu tá lendo o quê? Para eu entender qual é a vertente que ela tá seguindo, né? Um dia um jovem falou, cara, eu tô lendo esse livro aqui que me deram na rua.
E era um livro de uma seita aí que tem aqui no Brasil. E eu falei assim, cara, não é isso não. Isso aí nem prega a mesma coisa que a gente acredita e tal, né? Falava que o Espírito Santo não existia. Nossa. Era só o pai e o filho. Então, tipo, como que esse jovem ia ficar no final? Era uma leitura que ia matar a vida dele, né? Com Deus. Primeiro ele ia ter uma crise, né? Que a gente ia falar, seja batizado no Espírito Santo. Quem é Espírito Santo? Eu não acredito, né? Aquele livro me embasou para não acreditar. Então, é muito importante você ter uma referência para te dar, assim, cara, lê por isso aqui, vai aprendendo nessa linha que é legal. São pessoas que têm, né, assim, uma história e realmente são crentes de verdade e tal. Então, não só sai lendo tudo que você encontra por aí. Isso é com tudo, gente, com tudo. Internet, na leitura, com tudo. E é isso, procurar caminhar com pessoas que estão querendo ir para o mesmo lugar que você. Isso é mais importante. É igual eu perguntei uma vez para um jovem que eu vi ele com um livro, o tema do livro era 24 horas no inferno. E aí eu perguntei assim para ele, o quanto é que você conhece, quanto você já conhece do céu? Ele nunca tinha lido nenhum livro, eu já sabia porque ele era novo na fé. Você já está querendo conhecer o inferno, irmão? Conhece o céu primeiro, né? Deus também. Um dia um jovem era novo lá, hoje ele é líder do diaconato, assim, coordenador e tal. E aí no primeiro mês dele, cara, me dá um livro sobre... aí ele pegou aquele livro do Edir Macedo, né? Caboclos, Seitas, demônios, Exus. Eu falei assim, cara, pra quem tu quer saber disso? Ele, não, porque a minha especialidade vai ser libertação. Pronto, agora virou mestrado agora, rapaz. Meu Deus do céu. Já queria fazer pós-graduação. Tu acabou de se converter, vai aprender a amar Jesus, depois tu vai entender o porquê libertar as Olha, pessoas. Conselhos... Tem uma tara com capeta, magia negra, né, velho? Uns negócios... Conselhos preciosos aqui sobre essa prática de como você evita uma vida no raso, sabe? Procurar... Não ler Rebecca Brown. Procurar pessoas que podem ser referências para você, que vão ser aquele técnico, como disse o Pablo, né? Ele não vai malhar no seu lugar, ele não vai fazer a esteira no seu lugar. Ou seja, a esteira aqui é o livro, é a leitura, você também vai buscar. Mas ter uma direção é legal, porque você evita, como dizia o Naô, né? O meu pastor leu 3.000 livros, ele falava. Eu li 1.500. Você vai me perguntar, por que você leu menos que ele? Porque os que ele leu e disse não presta, eu já nem perdi tempo. Então, quando você tem alguém, essa pessoa vai dizer assim, cara, eu já provei essa comida aqui. Então, eu vou dizer, se você... beleza, você pode... no YouTube tem muito conteúdo bom, a gente não vai ser boçal de dizer que não. Mas, se você viu assim, um conteúdo, fulano de tal foi ao inferno 3 vezes. Cara, esse tipo de coisa, cara, some, não vê, não assiste, pelo amor de Deus. Por que eu não tenho que ver essas coisas? Porque esse tipo de coisa, e aí aqui, vamos lá. Você quer ter uma vida profunda em Deus? A vida profunda em Deus só existe quando você ama Jesus mais do que você tem medo do que o inimigo pode fazer com você. Porque se a nossa vida é pautada por aquilo que o inimigo vai fazer comigo, se eu pisar fora da faixa, eu caminho sobre medo e não caminho sobre graça e sobre amor. Vocês vão rir aqui porque eu ia citar o Cirilo de novo. Não é possível. Para, Walter. Meu Deus, Cirilo é teu pai. Porque o Cirilo dizia assim, ó. E se não houvesse inferno, você ainda amaria a Deus? É isso. É isso. Viu como você viu? Agora foi bom. Mas Cirilo, é isso. por favor, manda porque um beijo toda fé que é enraizada no medo do inferno, irmão, é porque você tá faltando estímulo para amar Jesus. Jesus, então, não é suficiente. Eu sei que os caras vão falar assim, não tem um episódio que o pastor Walter não cite ou dois. Cara, eu nem sei porque faz tanto tempo que eu não leio ele. Lola atrás. Mas ele marcou minha vida. Eu já orei muito com as canções dele. Eu poderia cantar aqui algumas delas, mas eu não vou fazer isso. Pelo amor de Deus. Gente, mas olha, conselhos preciosos aqui. Procure. Mas aqui, agora eu sei que você tá querendo terminar. Mas não, tô falando dos conselhos que surgiram aqui, porque como foram vários conselhos, tem que trazer, recapitular pra galera levar. Sobre liderança também. Não, sim, mas antes da gente partir para um outro bloco, é praticamente um outro bloco falar sobre o conselho para liderança. É a galera poder dizer assim, tá, mas deixa eu anotar aqui. O João Pedro falou sobre referência, ele falou sobre você evitar, quando você tem a referência, você chega e diz assim, meu pastor, me diz aí, eu tô vendo aqui esses vídeos, eu quero assistir isso aqui você acha que contribui? E não é no tom de proibição, irmão, porque tudo que você proibir, aí que aguça mesmo a vontade de ver, ainda mais nos adolescentes, nos jovens. Falar que não pode, ele vai assistir, cara, vai é no tom de dizer assim, você pode gastar esse seu tempo aí com outra coisa, eu já vi isso aí. Ou até, isso aqui não é uma ofensa, mas é humildade, você não tem, talvez, a capacidade de processar essa ideia. Aquela informação. Assiste a gente, porque aí você tá perto da gente, você vê a gente lá no CCQ, vê no culto, vê em outro lugar. Ou você que tá de longe,
mesmo assim, já conhece um pouco do trabalho de cada um. Você vai entrar lá no Instagram da igreja, vai ver que o Pablo tá na igreja local dele. A gente não tá aventurando. E é por isso até que a gente não tem muito tempo, viu, gente? Porque eu e o João Pedro já passamos por essa fase de adolescente que pesquisava na internet. E a gente quase... né? Fomos reformados. A gente foi quase reformado. Tem que ter um cuidado, principalmente na nossa época. Tem que pensar, porque justamente esses que têm uma fala muito arrogante de que eles detêm a verdade, eles que sabem o que eles estão falando... É um discurso perigoso. É o problema, entendeu? Porque eles te convencem que tu tá errado, sendo que eles não estão certos. Até porque, às vezes, esse senso absoluto da verdade nasce, às vezes, de uma revolta que ele tá também, né? Eu tô com raiva e tal coisa e inventei aqui minha tese. Mas como disse o João... Inventei minha tese. Existe uma diferença, né, João, aí do conselho genérico, que é aquela parada assim, cara, não viva no raso. Mas existe também, e eu concordo contigo, porque o líder, vamos dizer assim, né? Há quem discorde, e respeito quem discorda, mas o líder, um português aqui, claro, ele está meio que num outro momento da caminhada cristã. Se a gente usar essa nomenclatura líder na Vera, a gente identifica que é um cara que já caminhou um pouco mais, ele já tem uma certa nível de experiência com Deus, ele já tem... Então, quais seriam os conselhos para esse cara que está num outro degrau aí da caminhada, para ele não ficar no raso, ou até para não parar num lugar que ele já chegou e dizer, pô, cheguei aqui, para que ir para mais, né? Até porque ele tem que ir para um lugar de profundidade, para ele chamar os liderados dele para esse lugar. Porque a definição de líder é essa, né? É isso aí. Não é dizer, é para lá que vocês vão, né? Não, é para cá que vocês vão vir, né? Então, é de estar nessa posição de quem está vivendo isso e conduzir. Então, a primeira coisa assim, falando sobre a vida pessoal do líder, eu acho que é basicamente os mesmos conselhos que a gente deu para um jovem. Leia, né? Se aproxime de quem tem uma fé mais madura do que a sua para poder te esticar cada vez mais, etc. e tal. Agora, falando sobre o nosso papel de liderança, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender qual é o papel do líder. O nosso papel como líderes, né, é de levar os nossos liderados, as nossas ovelhas ali, os nossos discípulos, a se parecerem com Jesus cada vez mais, né? Então, a gente tem que traçar e quando eu digo traçar, eu estou falando de forma prática mesmo, né? Traçar esse caminho aqui para trazer eles para uma imagem mais parecida de Jesus. Então, como a gente vai fazer? Então, você não é o cara que tem que ficar gerando entretenimento, toda vez fazendo um culto o tempo todo dia de semana vai criar uma reunião. Se a gente tem aquela desculpa assim, que se a gente não fizer alguma coisa toda hora, eles vão desviar. Então, nós estamos pecando com a nossa liderança. Isso não é culpa deles, é culpa nossa, né? Então, é de entender, entender o seu papel. Você não é o ratinho para ficar criando entretenimento para as pessoas se divertirem. Você não é um mágico ilusionista, o Mr. M. Você não é um palhaço, não é o patati patatá que está ali fazendo graça para todo mundo achar legal. Nós somos, e aí a gente precisa entender isso com maturidade, que somos pais espirituais de pessoas que Deus nos confiou como mordomos. Então, qual é o nosso papel? Cara, é expor eles a palavra. Mas o jovem adolescente não se atrai pela palavra. Mas ninguém se atrai. Ninguém se atrai. A gente acabou de falar aqui, que falando mais cedo aqui, por que a galera não quer mais evangelizar e só contemplar? Porque dá trabalho. Ler a Bíblia dá trabalho, orar dá trabalho. Uma tendência natural fugir do trabalho. Mas é o que tem que fazer, né? E Jesus, e aí, gente, entendam muito bem o que eu vou dizer. Jesus nunca disse um número sobre o nosso ministério. Ele disse um caráter sobre o nosso ministério, que é fazer discípulos, né? Gerar o caráter de Deus, trazer revelação. Jesus nunca falou sobre números. Ele disse que as colheitas eram grandes, ele nos comissionou as multidões, mas ele nunca deu um número. Então, a gente tem que ser muito mais fiel a Deus, né? E aí, era até uma coisa que a gente falou, né? Da qualidade com a quantidade, né? Focar na qualidade, mas a quantidade vai validar a qualidade. Não é uma coisa ou outra. E quando eu digo qualidade, eu estou falando dessa profundidade bíblica, de gerar esse conhecimento, de gerar ambientes onde os jovens e adolescentes vão se firmar na fé, né? Ter mais assuntos bíblicos e práticos, tá, gente? Em nome de Jesus.
Não é ficar pregando sobre escatologia, como a gente falou aqui, sobre as 7 cartas do Apocalipse. Isso aí é coisa de seminário teológico. A gente tem que trazer resoluções práticas para a vida com Deus. Né? Como que a gente dá testemunho na nossa casa? Como a gente dá testemunho no trabalho? Qual que é a nossa missão? Qual que é a função do Espírito Santo na nossa vida? Né? Por que a gente é crente? Por que a gente está aqui? Por que a gente está vivo? Né? Trazer propósito, trazer senso de valor, senso de propósito, senso de pertencimento, gerar identidade na fé neles. Né? E aí, obviamente, né, como reflexo disso, nós vamos ter pessoas crescendo cada vez mais no temor e no amor ao Senhor. Agora, se eu puder indicar uma leitura, e eu acho que foi o que a gente comentou lá fora, e acho que tem a ver com o cenário do Brasil, né? Porque hoje o Brasil está caminhando a passos largos para ser um país pós-cristão, né? Que é um país que viveu essa cultura do evangélico, mas agora ele não quer mais, por conta... Foi até algo que a gente não falou muito aqui, né? Mas ele não quer mais porque a igreja está preocupada demais com a estética e as facilidades do que propriamente em dar uma experiência profunda sobre a religião, né? Mas esse vai ser tema de outro podcast. É uma coisa que você, como líder, pode ler um livro, né? Que é um livro que a gente já pesquisou, é o Igreja Emergente, do Dan Kimball, né? Que ele traz reflexões importantes sobre esse discipulado das novas gerações nesse ambiente, né? Esse ambiente pós-cristão. Então, trazer para essa experiência profunda, né? E entender que, cara, jovem adolescente já não tem mais o mesmo perfil até porque essa geração está procurando experiências com Jesus. Com certeza. Né? Mas eles não estão procurando o que você falou. Agora, vocês acreditam, para a gente encerrar aqui uma discussão, eu vou deixar uma pergunta aqui, não sei se vai dar tempo de responder toda. Mas, assim, vocês acreditam que alguém pode dizer assim, na seguinte afirmação: eu fui lá no fundo, experimentei profundidade, mas porque me decepcionei e me feri, hoje eu quero ficar no raso. Vocês já ouviram esse discurso? De gente que pega uma ferida que teve, eu fui muito envolvida, eu era uma pessoa que estava em tudo, que orava fervorosamente, que me aprofundei, cuidei dos outros, mas me decepcionei. Hoje eu quero ficar aqui no rasinho, porque aqui é mais seguro para mim. Eu acredito que a galera que traz esse tipo de discurso é gente que confundiu o ativismo, né? E aí, por ter feito muito na igreja, e eu já vi vários TikToks assim, né? Eu já fui essa pessoa, e aí tem vídeo da pessoa servindo, né, em todas as áreas da igreja. E aí depois fala assim, mas hoje eu prefiro ser essa daqui. Aí só vai à igreja, Só que isso ela confundiu o ativismo com a profundidade em Jesus. Né? Quanto mais revelação eu tenho dele, mais parecido eu me torno, mais eu entendo que a minha vida é para ser gasta em favor de outro. E às vezes isso aí até vira uma arma da pessoa para combater a igreja e o pastor, né? Também. Porque naquela hora que ela estava lá, no meio do ativismo, vamos dizer assim, ela limpou um banheiro. Aí depois ela vai dizer, eu limpei até banheiro para esse cara. Aí vira uma arma, numa coisa que ela disse lá atrás ter feito por amor. Por amor, é o ponto. Então, assim, eu acho que a gente não pode confundir ativismo com profundidade. E eu acredito também que toda disposição de servir, ela tem que vir de mais compreensão. Por isso, eu confio muito, e é o que eu faço na minha igreja, assim, no mínimo uma vez no ano a gente tem que ter a conferência dos voluntários. Sim. Para quê? Para lembrar qual é o coração. Exatamente. Entender que conhecendo Jesus, eu me torno parecido com ele, e ele é não só uma vez no ano, mas eu gosto do que a gente pratica, que é sempre, toda reunião, a gente traz 15 ali, 20 minutos de reflexão sobre aquilo. Por quê? A gente está constantemente lembrando, e já dizia o Diego Menin, né? Ele fala que do palco, ou do púlpito, do altar, você libera a visão, mas ela se consolida nos corredores. E o corredor são esses pequenos momentos de fala, de conversa, que você está sempre lembrando. Gente, ficou aqui pano para manga aí, para os próximos podcasts. Vai ter que ter mais. Sobre esse assunto que o João colocou aqui, que é a parada de também, eu acho que é uma segunda página isso aí, que tem a ver com isso, que a segunda página quer dizer, cara, a gente está tão preocupado também agora com algumas partes que a igreja tem que ter, e a gente não quer dizer que ela não tem que ter, mas isso parece que virou
tipo assim, se não tiver o morro, e essa parada de extremismo sempre prejudica tudo. E virou uma distração agora. Virou uma distração. Você tá só com isso e esqueceu das coisas primordiais. E a gente fica aqui em mais um episódio do Estufa Podcast. E, cara, você não pode deixar de compartilhar, porque saiu tanta coisa preciosa daqui que, primeiro, nos edifica, porque a gente está aqui ouvindo e também aprendendo. Eu anoto muita coisa aqui que... Tem uma parada que eu tô aqui na minha cabeça do que a gente falou. Exatamente. Muitas ficaram na minha cabeça. Muitas. Ainda bem que eu a tenho gente muito falou que espaço. Me lembrou de uma ideia que eu tava para compartilhar com vocês aqui sobre o GFQ. Né? Galera, Que a gente fala. fica aqui, Estufa Podcast, mais um Deus episódio. abençoe. A gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau.